Senhoras e senhores, boa noite. É com grande alegria que damos início à solenidade de entrega do título de cidadã sanjoanense à ilustríssima senhora Maria Adélia Aparecida de Souza. Este título foi outorgado através do Decreto Legislativo número 4, de 9 de março de 2016, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município, sendo uma iniciativa do vereador Fernando Bonaretti Betti. Esta cerimônia será presidida pelo vereador José Cláudio Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, que ocupará seu lugar na mesa. Por favor, Claudinho. O Legislativo Municipal está composto com a presença dos seguintes vereadores: vereador Fernando Bonaretti Betti, vereador Gerson Araújo, vereador Claudinei Damalho, vereador Roberto Campos e vereador Marcos Antônio de Oliveira Rocha Silva. Gostaríamos de cumprimentar os familiares e amigos de nossa homenageada aqui presentes, que também fazem parte desta solenidade. Gostaríamos de convidar para compor a mesa solene o excelentíssimo senhor Vanderlei Borges de Carvalho, prefeito municipal de São João da Boa Vista. Também convidamos para fazer parte da mesa diretora o excelentíssimo senhor Francisco de Assis Carvalho Artem, magnífico reitor da Unify. Também convidamos para fazer parte da mesa diretora o ilustríssima senhora Maria Helena Toledo, vice-reitora da Unify. Convidamos para fazer parte da mesa o ilustríssimo senhor José Roberto Simões, diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Estando composta a mesa dos trabalhos, o vice-presidente da Câmara fará uso da palavra para a abertura oficial da solenidade. Boa noite a todos. É com imensa satisfação que declaro aberta esta sessão solene de entrega de título de cidadã sanjoanense à ilustríssima senhora Maria Adélia Aparecida de Souza. E solicito ao vereador Fernando Bonaretti Betti
que conduza a nossa homenageada até seu lugar na mesa. Nesse momento, solicitamos a todos os presentes que fiquem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Em seguida, teremos a execução do Hino de São João da Boa Vista, a letra de Lucila Martarello Astolfo e música Fábio de Carvalho Noronha.
Deus com sublime emoção, do pedaço de um solo bendito, fez a nossa querida São João. Com ternura moldou lindas serras, e altaneiras ao céu as ergueu, pois o rio Jaguari sobre as terras, e a sorrir tudo isso nos deu. Oh, terra encantada, por voz adorada de povo irmão, na mesma cadência vive e palpita um só coração. As belezas criadas, fez o sol se esconder majestoso, coroando as tardes caladas de um crepúsculo maravilhoso. Sempre hospitaleiro e querido, o seu povo encanta e conquista, um recanto do céu desprendido, fez aí São João da Boa Vista. Oh, terra encantada, voz adorada de povo irmão, na mesma cadência vive e palpita um só coração. Se desdobra e cresce numa linha triunfal ascendente, testemunho de fé aparece na história fiel de sua gente. O progresso de perto acompanha sua inteligência e saber. É uma bênção viver nessa terra, é uma glória um dia que morrer. Oh, terra encantada, por nós adorada de povo irmão, na mesma cadência vive e palpita um só coração. Podem sentar, por favor. Queremos agradecer a presença das seguintes autoridades nessa cerimônia. Da senhora Amélia Queiroz, diretora do Departamento de Planejamento da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Do senhor Marco Aurélio, pró-reitor administrativo da Unifai. Do senhor Luiz Antônio de Souza, pró-reitor de graduação. Da senhora Anita Najib, pró-reitora de extensão e coordenadora do curso de fisioterapia. Da senhora Rosa Helena, responsável pela Comissão de Avaliação Institucional da Unifai. Da senhora Suzana Vasconcelos, professora da Unifai e também ex-vereadora da Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Mais uma vez, queremos agradecer a presença dos familiares, dos amigos da senhora Maria Adélia Aparecida de Souza e seus convidados, que vieram a brilhantar esta solenidade. Que todos se sintam membros da mesa. Os vereadores que não puderam estar presentes enviaram congratulações à senhora Maria Adélia pela merecida homenagem. Neste momento, passaremos a parte destinada ao uso da palavra. Se a mesa, algum vereador quiser fazer uso da palavra. Então, com a palavra, o autor do título, o vereador Fernando Bonaretti Betti.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Vanderlei, excelentíssimo senhor Francisco de Assis Carvalho Artem, reitor da Unify, em nome de quem cumprimento todos os professores e coordenadores da universidade aqui presente. Excelentíssima senhora Amélia Queiroz, diretora do Departamento da Prefeitura Municipal, em nome de quem cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Senhores vereadores, ilustríssima senhora Maria Adélia, nossa homenageada. Demais convidados, boa noite novamente. Natural de Espírito Santo do Pinhal, a minha homenageada, a geógrafa e planejadora urbana, Maria Adélia Aparecida de Souza, é sanjoanense de coração. Viveu parte de sua infância e juventude aqui na nossa cidade. Foi em São João da Boa Vista que fez seu curso primário no Grupo Escolar Joaquim José, ao qual também estudei lá por um período. E o curso ginasial e científico no Colégio Estadual e Escola Normal Cristiano Osório de Oliveira, hoje Instituto. Possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Ciências Políticas, Economia e Sociais, orientada pelo professor Celso Furtado e doutorado em Geografia Urbana, orientada pelo professor Michel Rochefort, ambos da Universidade de Paris. É professora de Geografia Humana da USP, está aposentada ao momento, mas continua, no entanto, a trabalhar no seu programa de pós-graduação em Geografia Humana. Tem experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em teoria e práticas de planejamento urbano e regional, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, desenvolvimento urbano, globalização, metropolização e epistemologia de geografia. Foi ortogada com o primeiro prêmio sobre o urbanismo pela Academia de Paris e Fundação França, no governo de François Mitterrand, e em 2014 recebeu prêmio CAPES de melhor tese de doutorado na área de geografia, com a tese intitulada Desigualdades Especiais e Prisões na Era da Globalização Neoliberal. Fundamentos da insegurança no atual período histórico, a professora Maria Adélia atualmente faz parte de uma rede internacional de pesquisa em criminologia crítica e abolicionista. A professora Maria Adélia é autora da primeira Política Nacional de Desenvolvimento Urbano do Brasil e das primeiras Políticas de Desenvolvimento Urbano e de Desenvolvimento Industrial do Estado de São Paulo. Foi criadora e coordenadora da Ação Regional da Secretaria Economia e Planejamento do Estado de São Paulo. Foi também a primeira prefeita do campus da USP, no seu campus de São Paulo, a cidade universitária Armando Salles de Oliveira, que então tinha 140 mil habitantes entre professores, estudantes e funcionários. Ela também foi responsável pela elaboração dos planos de governo de André Franco Montoro e recentemente coordenou as propostas do governo para a candidatura de Paulo Scaff ao governo de São Paulo e Gabriel Chalita para a Prefeitura de São Paulo. A professora Maria Adélia é referência na área de planejamento urbano e regional, e este ano esteve por diversas vezes em visita na cidade para conhecer os estudos e diagnósticos do nosso plano diretor, participando de algumas reuniões na Prefeitura Municipal. Esta colaboração está sendo feita como voluntária, com uma equipe técnica da Prefeitura Municipal para aprofundar o diagnóstico sobre nossa cidade,
contribuindo com as discussões sobre o nosso futuro com o Plano Diretor 2050 e sobre o plano diretor que está sendo elaborado. Por isso, senhor presidente, por esses serviços que ela vem contribuindo com a nossa cidade, que são serviços de grande relevância, Maria Adélia Aparecida de Souza realmente é merecedora de nossa homenagem, de nossa admiração e de nossos aplausos. Mas também queria colocar uma situação que, enquanto eu estava assistindo a palestra, que posso chamar de amiga, estava fazendo no Teatro Municipal, eu me emocionei em várias vezes quando a vi falar o nome de São João da Boa Vista. Porque o nome de São João da Boa Vista não saía de sua boca só o nome. Saía com sentimento e saía do coração. Então, eu vi o quanto a minha amiga amava São João da Boa Vista. E por esse sentimento que eu fui tocado, no dia seguinte, logo pela manhã, em tomar essa atitude de prestar a homenagem a ela. Então, é pelo real sentimento que ela tem com o nosso município. Depois vim descobrindo que ela morou ali perto do Santo Antônio, né, perto da padaria do Santo Antônio, próximo à Santa Casa, e que hoje a casa é pertencente de um parente meu, a casa que ela praticamente viveu a infância inteira. Então, assim, são várias coincidências que no futuro foi se descobrindo e que me alegrou muito de ter tomado essa decisão. Parabéns, minha amiga Maria Adélia. Se alguma autoridade da mesa quiser fazer uso da palavra, tem. Francisco Artem, reitor da Unify. Primeiramente, quero agradecer à Câmara Municipal por ter proporcionado à Unify a alegria e o prazer de que essa cerimônia aqui acontecesse, que nós pudéssemos receber aqui a professora Adélia. Eu acho, desculpa a falta de modéstia, que é o local realmente apropriado para receber a querida professora. É óbvio, pela carreira brilhante, pela trajetória que ainda hoje nos comove quando vemos, ouvimos e lemos, não é? Como o exemplo de acadêmica, de professora, de alguém que sempre combateu o bom combate. Eu estava, não sei porquê, professor, estava lendo o John Steinbeck, não sei qual a relação que eu faço com o John Steinbeck e com sua vida, com sua história, com sua carreira. Talvez seja essa força que vem das lutas que às vezes nos parecem das mais inglórias, das mais tristes, mas que conseguimos ver beleza, ver ânimo para a luta, disposição mesmo nos momentos mais difíceis. Então, me permita sempre relacioná-la com John Steinbeck. Eu acho que é a figura ideal para nós compararmos por sua luta, por sua vida de tantos combates. A Unify se sente muito orgulhosa da noite de hoje, de poder receber a todos vocês. E eu queria que todos se sentissem em casa, porque verdadeiramente estão em suas casas. Todos sabem a natureza da Unify, uma instituição pública, uma instituição que pertence à comunidade. Eu sempre digo isso, prefeito também, que deve ser motivo de muito orgulho para todos nós de São João da Boa Vista, independente do reitor estar falando, mas motivo de muito orgulho ter a Unify. Não é? Instituições como a nossa são poucas no estado de São Paulo. Na verdade, nós temos duas, São João da Boa Vista e Franca. Como universidade, mais duas, Taubaté
e São Caetano. São 4 instituições. Olha que privilégio de São João da Boa Vista, ter uma instituição de ensino superior, vetor de desenvolvimento, vetor de transformações sociais, que é, para mim, mais importante do que tudo, de oportunidade, principalmente aqueles que poucas têm, não é? Dentro da cidade, tendo uma influência regional, e agora a Unify, porque nós somos meio que sonhadores e pretensiosos, viu, professor? Já deve ter percebido. Nós temos muitos sonhos, e sonhamos muito alto, e temos o sonho de transformar esta universidade numa grande universidade, não é? Com renome nacional, com renome internacional até, e a gente já pôde perceber que isso já está acontecendo. A professora Maria Helena me acompanhou numa visita que nós tivemos, convite pelo consulado da Grã-Bretanha, né? E percebemos que já somos referências e exemplo para algumas instituições, e já estamos no circuito das grandes, e se queremos ser grandes, nós temos que andar com os grandes. É a primeira atitude. Né? E a gente percebe, professora Maria Adélia, por exemplo, quando a gente anuncia, nós tivemos essa oportunidade de anunciar no encontro de reitores, que a Unify foi a escolhida no estado de São Paulo inteiro para colaborar na organização dos Jogos Olímpicos, porque o comitê organizador sempre escolhe uma universidade, ou algumas, para auxiliar na organização. Né? Isso acontece no mundo inteiro. E as faculdades, mesmo depois de muitos anos de terem participado, falam e mencionam isso como motivo de orgulho. E aqui foi a Unify a escolhida em todo o estado de São Paulo, num processo complicado, difícil, demorado, que requer uma série de exigências, as quais a Unify preencheu todas. E fomos escolhidos. Eu acho que isso é um motivo de orgulho para nós de São João, para o prefeito, para os vereadores, para todos nós que amamos a nossa cidade, a nossa região. E é por isso que nós ficamos felizes hoje de receber a professora Maria Adélia e ver a Câmara outorgar-lhe o título de cidadã sanjoanense, que, penso eu, trata-se de formalidade apenas, pois já é sanjoanense, não é? Aqui viveu, aqui sempre se referenciou, e aqui as pessoas a consideram como sanjoanense, embora tanto ela, assim como eu, não esquecemos nunca a nossa querida Espírito Santo do Pinhal, né? Que é motivo também de orgulho para todos nós. E agora eu falo da Unify, falo da professora Maria Adélia, porque nós temos um desafio que eu quero que vocês saibam aqui praticamente de primeira mão. E nós vamos precisar muito da Câmara, de cada um que está aqui, do Marcos, do Claudinei, do Roberto, do Fernando Betti, do Gerson, do Claudinho, do prefeito, já sabemos que é parceiro da Unify, da instituição, e o projeto é nosso, juntos, e vamos precisar muito da professora Maria Adélia. A nossa grande pretensão é, ainda até o final deste ano, nós transformarmos o nosso centro universitário em universidade. O projeto já está pronto, tudo já está preparado, só falta um capitão ou uma capitã para capitanear esse nosso sonho. E eu acho que nós já temos um nome espetacular, de renome nacional, que pode aceitar esse desafio e anunciar e dar esse presente para São João da Boa Vista nos próximos meses, que é a transformação do nosso centro universitário em universidade. Então, comandante Maria Adélia, o comando é seu para essa missão. Me desculpa te colocá-la nesta fria, assim, sem uma consulta prévia, mas faço para que não seja recusado. Né? Então, eu fiz assim, sem qualquer protocolo, justamente para isentar qualquer possibilidade de ouvir ou não. E ela está me dizendo aqui baixinho que aceita. Então, eu acho que nós já podemos aplaudir, porque já estamos numa universidade de São João da Boa Vista. Está aqui a Câmara, está aqui a nossa capitã. Então, prefeito, eu quero no seu mandato, ainda neste primeiro mandato, transformar a universidade, o centro universitário, em uma universidade. Mais uma vitória, certamente, de São João da Boa Vista, que o senhor vai conduzir, e nós aqui do centro universitário vamos comandar, e vocês na Câmara também. Então, esse é o primeiro dia da Universidade Unify de São João da Boa Vista. Muito obrigado.
Agora, com a palavra, o diretor do Departamento de Cultura, o senhor Beto Simões. Boa noite. Em nome... Eu vou ser um pouco petulante. Em nome da Maria Adélia, eu já vou começar agradecendo a presença de todos, a homenagem prestada, a presença do nosso prefeito, a presença do nosso reitor, esse convite fantástico que foi feito, que eu tenho certeza Maria Adélia vai tirar de letra. Mas eu quero ir no contramão da história. Eu sou colega da Maria Adélia desde... Bom, não vamos falar ano, porque não vale a pena, né? E mesmo porque tem uma turma aqui representando também essa amizade que já dura mais de 50 anos, muito mais até. E é um privilégio a gente poder dizer que a gente tem amigos de mais de 50 anos. Mas a Maria Adélia, ela fez uma coisa muito fantástica, né? Porque eu confesso a todos os senhores e senhoras que eu não sabia que Maria Adélia não era são-joanense. E que foi uma surpresa agradabilíssima saber que teve um vereador que teve essa ideia, que foi aprovado pelos demais, de outorgar o título de cidadã são-joanense a Maria Adélia. Nada mais merecedor, porque Maria Adélia botou o nome de São João na crista da onda quando nada entrava na crista da onda. Na época dela de USP, de cidade universitária, ela mostrou o valor que ela tinha. E, mesmo sem ser são-joanense, ela fez um caminho inverso, porque a gente brinca e diz aqui, né, quem bebe a água do Jaguari sempre volta aqui. Ela bebeu do Jaguari, foi beber no Sena, porque era muito metidinha, né? E conseguiu e foi, aprontou lá e voltou com todo esse know-how que ela tem. E agora ela volta para Jaguari, para beber água do Jaguari. Eu estou muito feliz e tenho certeza que todos os amigos aqui presentes, que fazem parte do grupo de ex-alunos e colegas dela desde aquela época, todos estão se sentindo muito honrados com isso. Então, Maria Adélia, seja bem-vinda de volta. Faça o que o Artem está pedindo, que você só vai agradecer São João da Boa Vista. Muito obrigado a todos vocês. Nesse momento, fará uso da palavra o prefeito municipal, Vanderlei Borges de Carvalho. Boa noite a todos. Cumprimento o vereador José Cláudio Ferreira, em nome de quem eu cumprimento a todos os vereadores, o reitor da Unify, Francisco Artem, em nome de quem eu cumprimento a todos os professores, a todos da Unify, o Beto, em nome de quem eu cumprimento os diretores da prefeitura que está aqui, a professora Maria Adélia e seus familiares. Professora, a senhora não sabe o quanto que é a honra que nós temos, né, de estar presente na entrega de um título de cidadão são-joanense, de cidadã são-joanense, a senhora que tanto nos ajudou na elaboração do nosso plano diretor, que em momentos difíceis do nosso plano diretor, a senhora esteve presente junto com a gente. E a incumbência que o reitor da Unify dá à senhora não é uma incumbência apenas do reitor da Unify, é a incumbência da cidade de São João da Boa Vista, que dá à senhora o pedido que ajude a transformar a nossa Unify numa universidade. São João hoje, né, vem se destacando em todos, principalmente na área da educação, né, e São João vem se destacando na área da educação, na área da saúde. Para a senhora ter uma ideia, nós somos a 12ª cidade no país em educação. Nós somos a 4ª cidade da região sudeste em saúde. Mas isso não é à toa. Nós temos em São João gente, né, pessoas como a professora Maria Adélia,
que hoje, né, passa a ser São Joanense, já era São Joanense, né, como Pagu, como Orides Fontela, né, que a gente ficou conhecendo, que a gente teve recentemente lá em Jacareí, né, tem em Jacareí para poder trazer o corpo da Orides Fontela para São João, como Guilmar Novaes, e agora a professora Adélia como sanjoanense, uma sanjoanense que já era sanjoanense. Né, Beto? Só uma coisa, Beto, corrigindo, o nosso Jaguari é muito mais importante do que o Sena, para nós de São João. Mas parabéns ao Fernando Betti por conceder o título de cidadã sanjoanense à professora Maria Adélia. Professora, seja bem-vinda como a mais nova cidadã sanjoanense. Nesse momento, pedimos a atenção de todos, pois o vereador Fernando Bonaretti Betti fará a entrega do título de cidadã sanjoanense à senhora Maria Adélia Aparecida de Souza. Agora, com a palavra, a nossa homenageada Maria Adélia Aparecida de Souza. Ufa! Boa noite a todas e todos. Excelentíssimo senhor Vanderlei Borges de Carvalho, digníssimo prefeito de São João da Boa Vista, em nome de quem eu saúdo todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas, como é de bom alvitre, aqui presentes. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal, em nome de quem eu saúdo e agradeço a todos os nobres vereadores que apoiaram a iniciativa do meu amigo, nobre vereador Betti, para que esse título me fosse concedido. Meu querido amigo, magnífico reitor da Unify, professor Dr. Francisco Artem, em nome de quem eu saúdo as demais autoridades acadêmicas, colegas professores, alunos e funcionários e demais membros da comunidade universitária sanjoanense aqui presente. Meu querido vereador Fernando Betti, não há palavras. Fico muito honrada, muito emocionada e preciso, de público, agradecer a sua imensa generosidade por essa iniciativa. Ilustres colegas professores, funcionários e alunos da Unify, queridos amigos, vejo muitos aqui presentes, de hoje e de ontem. Meu filho, Luiz Fernando, que aqui representa a minha pequenininha família, fico muito feliz de você sempre estar comigo. Meus familiares todos, meu irmão querido, minha cunhada, em nome de quem eu agradeço a todos os que se dignaram vir até aqui, membros da minha família, para me prestigiar nesse momento tão singular e precioso da minha vida. Meus queridos amigos sanjoanenses de ontem, de hoje, muitos de ontem estão aqui presentes,
A nossa amizade já dura mais de meio século, desde os bancos do Joaquim José, do Cristiano Osório, da Escola de Comércio, professor Hugo Sarmento. Já somos irmãos, em realidade. Meus queridos João Roberto, João Coelho, Ivone Palhares, queridíssima amiga lá no fundo, Dalnei Torres, esse pequeno grupinho de setentões que me honram muito com suas presenças. E, em nome deles, eu queria saudar todos aqueles amigos que eu sei estariam aqui e não puderam vir, e também em memórias de alguns poucos de nós que já se foram e que eu tenho certeza que, lá no céu, devem também estar felizes com esse nosso encontro e compartilhamento de um evento tão importante. Meu querido colega, eu queria fazer uma homenagem aqui ao professor João Batista Scarnapieco, que foi meu colega da USP, companheiro de longas jornadas, e eu não poderia deixar de citá-lo e de falar sobre ele, numa hora em que, como ele, assumo a cidadania sanjoanense com muito prazer. Eu queria também aproveitar essa ocasião e homenagear uma pessoa que eu sei que faz parte da história dessa cidade, ela não está aqui presente, a minha querida professora de matemática, a professora Adélia Adib. É uma das raras pérolas, joias que restam daquele nosso tempo. Sei que Dona Adélia está firme, atuante, e é muito bom sempre falar sobre ela e tê-la como exemplo. Eu me considero até hoje sua eterna aluna, e quando tenho notícias dela, isso sempre me revigora, e sempre em nome dela eu fico lembrando da minha carreira, e muito especialmente de um professor que foi decisivo na minha escolha profissional e na minha escolha de vida, que foi o professor Romeu Menezes Cabral, a quem eu devo o que sou, como geógrafa e como profissional. Foram nas magníficas aulas tranquilas do professor Romeu que eu comecei a me intrigar pelo conhecimento do mundo. Para homenagear esse querido professor, que eu tanto procurei, que queria que ele fosse na minha defesa de livre docência, porque eu ofereci a ele a minha livre docência, que, como todos sabem, é um dos concursos mais difíceis, pelo menos na USP, na carreira de um professor. São 7 provas, e você tem que ter muito boa saúde para encarar 7 exames, com feras na banca, querendo que você seja aquilo que você ainda não é, e você tem que ser. Dediquei ao professor Romeu esse meu esforço. Mas eu também queria, já que estou falando na Dona Adélia, minha xará, minha professora de matemática, e por ter começado aqui a minha vida intelectual, eu não posso deixar esta ocasião também de homenagear meus grandes mestres. Ninguém é o que é por milagre. Nós somos o que somos graças à nossa família, aos nossos pais, graças aos nossos professores e graças aos nossos bons amigos. Eu os tenho e os tive a todos. Mas eu não poderia deixar aqui de homenagear meus grandes mestres. Pensando nos de fora, que me formaram, especialmente na geografia, um grande geógrafo do século XX, que foi o professor Pierre Jorge, o professor Pierre Monbeg, fundador da USP, e que me acolheu em sua casa com muito carinho, quando, de frente com o frio em Paris, de menos de 10 graus, peguei uma pneumonia, e não há pneumonia que se cure com uma bolsa de estudos, na época, de 450 francos. O professor Pierre Monbeg me levou para a sua casa e me salvou a vida. Não posso deixar de pensar nele. Não posso deixar de pensar em meu querido amigo e orientador, amigo de toda uma vida, professor Michel Rochefort, que nos deixou no ano passado.
Não posso deixar de falar no professor Yves Lacoste, um dos mais brilhantes geógrafos do século XX, tão moço quanto eu, mas com quem eu aprendi tudo sobre trabalho de campo e sobre leituras da paisagem. É uma disciplina muito bonita e que ensina muito ao geógrafo. Não posso deixar de lembrar no professor Jean Labasse, banqueiro, mas geógrafo, presidente da Air France, mas geógrafo, e que sempre me acolhia na sua residência, na sua magnífica biblioteca em Lyon, na França. E além de tantos outros, professora Beaujeu Garnier, professor Jean Tricard, a quem eu aprendi a ler a Serra, com quem eu aprendi a ler a formação da Serra da Mantiqueira. Não posso também deixar de dedicar tudo isso, como professora que sou, e nesta casa, a meu orientador de mestrado, lá na Universidade de Paris, o professor Celso Furtado, que lá estava como exilado político, ensinando também a alguns brasileiros que pretendiam se iniciar no conhecimento da economia, essa disciplina que já foi tão importante para a vida da humanidade. Ele e outros mestres importantes na minha vida na área de economia, sobretudo o professor François Perroux, que escreveu um dos mais bonitos livros sobre a economia do século XX, Jacques Boudeville, que foi um francês que andou por aqui difundindo a teoria dos polos de desenvolvimento, para falar de apenas alguns. Mas também não posso deixar de falar, e vou dizer por que estou falando tudo isso daqui a pouco. Meus professores, que eu tenho uma enorme frustração, é de não ser filósofa. Aprendi tardiamente o quanto a filosofia é importante na vida da gente, não só para ensinar a ler e a pensar, mas para pensar, para começar a entender sobre o mundo. E eu tive o privilégio, em meados do século XX, de ter sido aluna, por 3 anos, de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que me agarraram para o existencialismo e eu jamais os abandonei. Mas também fui aluna de Michel Foucault, mais novo, mais recente, e de Henri Lefebvre, para citar apenas alguns, de quem eu herdei um pouquinho de cada coisa, por isso que sou tão furiosa como sou. Não posso deixar também de falar de meu maior mestre no planejamento urbano. Ele criou em Paris um instituto para formar planejadores para o mundo pobre, para os países do terceiro mundo, como se dizia naquela época, e ele me cooptou para um movimento internacional chamado Movimento de Economia e Humanismo, um movimento católico, que foi o padre Jean-Louis Lebret, de quem eu tive a honra de ser aluna e ser amiga. E outros cidadãos sanjoanenses da família Azevedo também o foram. Eu decidi falar do Jean-Louis Lebret, em homenagem a Domingos Azevedo, a Eurico Azevedo, meus grandes amigos sanjoanenses, com quem também aprendi muito sobre o planejamento urbano brasileiro. Há tantos aprendizados realizados com esses mestres e tantos outros que eu tive em várias universidades, lá fora e mesmo aqui, continuo aprendendo. Mas esses foram importantes porque eu saí de São João, fui para São Paulo e 4 anos depois eu fui para Paris. Foi um negócio quase que direto. Eu tinha, então, 22 anos, quando me vi sozinha numa cidade do primeiro mundo, pensando na minha São João da Boa Vista, porque eu ainda morava aqui, né? Então, são experiências da vida que a gente não pode esquecer. Antes de entrar nos propriamente ditos, eu queria pedir licença aos presentes para dedicar, compartilhar esse título bonito com meu companheiro de vida, pai do meu filho, José Fernandes da Silva Neto, que se foi há 8 anos. Eu gosto da política, faço política e aprendi muito a fazer política com esse meu companheiro, que foi membro efetivo, quadro do Partido Comunista Brasileiro, foi exilado, foi preso político, foi torturado e merece, da minha parte, num ato político como esse,
não mais uma declaração de amor, porque eu a fiz enquanto ele era vivo, mas uma declaração de homenagem eterna, de respeito eterno por alguém que, nas mãos da ditadura, sofreu tudo o que é possível um ser humano sofrer pelo simples fato de amar a humanidade, de querer um Brasil melhor e uma pátria livre. Este homem merece, sempre, dos brasileiros e, sobretudo, da minha família e de mim, o maior respeito. Muito obrigada pela tolerância de cunho pessoal. Senhoras e senhores, estou muito honrada com a presença de todos aqui. Essas emoções todas, inclusive com o anúncio de que vou e quero ajudar a Unify a se tornar uma universidade. Espero poder ajudar com o meu trabalho. É a única coisa que me resta neste latifúndio. E que transformemos, sim, a Unify numa importante universidade brasileira. Eu não tenho dúvida disso. É muito trabalho, mas nós sabemos fazê-lo. Todos nós, professores desta casa, sabemos fazê-lo e iremos fazer. As emoções todas passam na cabeça esbranquiçada dessa mulher que já tem algum tempo vivido, e boa parte dele aqui nessa cidade. Mas eu não consigo esquecer de São João da Boa Vista. Eu vou dizer uma coisa bem baixinho. Eu me lembro mais de São João do que de Pinhal, com todo respeito, porque vivi aqui e jamais vivi em Pinhal. Mas é minha terra, e a terra fala alto também, nós sabemos disso. Mas São João é a cidade que tenho no coração, que tenho na memória. Aqui vivi minha juventude, muitos anos, muitos anos. E aqui foi que eu me preparei para a vida e me formei intelectual e eticamente para abraçar essa profissão que escolhi e que me dá tanta alegria. Meu irmão é neurocirurgião, e ele passava horas e horas fazendo uma cirurgia de cabeça. Voltava exausto para casa. Eu morria de pena, porque eu trabalhei, fazia muita coisa, só que, enquanto ele passava 12 horas numa sala de cirurgia, eu passava 12 horas num avião, indo conhecer o mundo, para me transformar na geógrafa que sou. Escolhas da vida, não é? Eu também não posso deixar de lembrar que a última aula, Coelho, que nós tivemos no Colégio Estadual Cristiano Osório de Oliveira, você deve se lembrar, como o Batata e todos que estão aqui, foi em dezembro de 1958. Daqui, fui para a USP, e com os conhecimentos do curso que tive no Cristiano Osório de Oliveira, eu entrei direto, sem cursinho, na difícil Universidade de São Paulo. Com a concorrência que tem, não sou gênio nem nada. Eu aprendi com grandes mestres e consegui essa façanha que nem eu mesma acreditava, dada a concorrência para entrar mesmo no vestibular formador de professores de geografia. Eu completei 57 anos de USP, fui sua aluna, depois percorri toda a carreira acadêmica até chegar a ser sua professora titular de Geografia Humana. Foram 40 anos para percorrer esse caminho, para chegar de aluna a professora titular. Mas eu aqui não posso também deixar de agradecer uma pessoa, um personagem, para mim, um dos maiores intelectuais do Brasil, que foi meu amigo Milton Santos, que brigou politicamente para que eu fosse professora titular lá na Universidade de São Paulo, porque a gente sabe que a vida nas grandes universidades é uma prática política cotidiana e um enorme aprendizado de disputa pelo poder de quem quer se apoderar dele, não é? Milton foi muito importante, não porque eu tivesse problemas, mas por me entusiasmar para que eu disputasse uma cátedra que era um dos concursos mais difíceis da universidade. E lá fui eu,
atrevida como sou, e me transformei em professora titular dessa importantíssima universidade. Mas voltemos a São João da Boa Vista. São João, na minha leitura, ela sempre teve vocação para uma cidade da memória, uma cidade do desenvolvimento, uma cidade da política e uma cidade do conhecimento. Para mim, esta é a definição que eu tenho da minha terra hoje, por direito. Por que memória? Memória, pelo seu cabedal de joias urbanas e rurais, patrimônio arquitetônico por aí espalhado, coloridos pela luminosidade e beleza dos nossos crepúsculos maravilhosos. Além, claro, da maestria de Guiomar Novaes, também memória, também desta terra, também cultura, que encantou com suas interpretações ao piano os mais destacados palcos do mundo, e eu assisti concertos de Guiomar Novaes, muitas vezes, no Teatro Sarrat-Bernard, em Paris. Todo ano havia um pianista dando concerto no Teatro Sarrat-Bernard, em Paris, que é um dos melhores teatros de concertos daquela cidade. Guiomar, além disso, nos deixou aqui nessa cidade, é bom que a gente não se esqueça, um legado musical. Parece que tudo aqui tem sonido. Tem muitos artistas, músicos nessa cidade. É só querer achá-los. E até eu me formei nesse caldo de Guiomar Novaes, fui aluna de Miriam Pipano, de Nenê Farnetani, sou sanfoneira das boas, tudo por conta de Guiomar Novaes, tudo por conta dessa coisa que se respirava aqui na minha juventude. São João é importante no desenvolvimento, e eu sei disso porque fiz o meu doutorado sobre esta região e sobre esse estado. Destrinchei esta região e destrinchei São João da Boa Vista. Tive a colaboração do Nenê Carbonara, meu irmão, não de sangue, mas de coração, e de João Batista Scarnapieco, nas minhas pesquisas de campo. Você está lembrado disso. Passei mais de 600 questionários para entender a dinâmica socioterritorial do município de São João da Boa Vista. Eu nunca tive paciência para traduzir para o português o meu doutorado. Ainda está em francês, quem sabe um dia eu atualize. Mas a vida segue, não é? Importância política. Por que São João tem uma importância política? Eu estou dizendo isso porque, às vezes, eu acho que, quando a gente está no meio da floresta, a gente não enxerga as árvores, né? Sem dúvida nenhuma, São João da Boa Vista tem e teve uma importância política, porque há muitas lideranças que saíram daqui e foram ajudar a dirigir São Paulo, o governo de São Paulo, várias instâncias do governo federal, várias instâncias acadêmicas. Eu acho que a própria prática política da cidade no presente revela isso, né? O cuidado, o acerto com que essa cidade tem tido, dividindo o poder quando é preciso e quando o povo assim decide, mas caminhando sempre e mantendo sempre a qualidade dessa magnífica e linda e apropriada cidade que é São João da Boa Vista. E, na cultura, eu não podia deixar de destacar a importância dessa cidade. Já falei de Guiomar, não vou falar de Pagu, mas eu queria falar de um amigo, colega, que eu adoro, que respeito, e que, lá em São Paulo, sem que ele soubesse, ele animava demais a nossa vida uspiana, pelas produções artísticas que fazia, lá no seu teatro, no centro da cidade. O Beto, João Roberto Simões, que foi um dos grandes produtores de teatro da cidade de São Paulo. São João sabe disso, eu sei disso, mas nunca é demais grifar. Os uspianos sempre falaram em João Roberto Simões, e eu, muito faceira, dizia que era sua amiga, e juntava mais uma linha no meu currículo.
Não poderemos nunca esquecer as produções memoráveis que você nos fez durante muitas décadas na cidade de São Paulo. E era assim, e é assim que eu levo São João da Boa Vista no meu coração e deixando-me formar por esse caldo de cultura e de competência que a nossa cidade tem. E foi assim que São João da Boa Vista nos recebeu, a mim e a minha família, nos anos de 1948, quando para cá nos mudamos. E meus pais decidiram, então, criar seus filhos, meu irmão e a mim, nesta terra que sempre nos acolheu com muito carinho, culminando agora com a outorga deste título de cidadã sanjoanense. Dedico isto também a meus pais, que no céu deve estar em festa. Portanto, isto aqui é o coroamento de uma cidadania vivida por mim há mais de meio século e que agora vejo formalmente, oficialmente reconhecida. Sou e serei eternamente grata ao povo sanjoanense por esse reconhecimento. Eu não posso aqui enumerar todas as alegrias que me foram dadas sempre por meus amigos sanjoanenses, desde sempre, relembrando nossas histórias da juventude e pelo afeto que nos une há tanto tempo. Sabemos, os que estamos vivos, que isto se prorrogará eternamente. As honras concedidas, às vezes, elas não são merecidas. Mas as alegrias que sentimos quando somos honrados, os senhores podem acreditar, elas serão eternas e muito sentidas. Por isso, eu fiz esse pequeno relato para comprovar a minha estima e respeito que eu tenho por essa cidade, por seus cidadãos e por seus líderes, alguns dos quais, muitos dos quais, presentes nesta mesa e nesta plateia. Ser cidadã dessa cidade, para mim, é um privilégio inominável que assegura a minha condição de não apenas ser cidadã sanjoanense, mas ser também cidadã brasileira. Permitam-me relembrar aqui Marcuse, em homenagem aos meus amigos comunicólogos que estão lá atrás sentados, e do seu ensaio magnífico, que se chama Ultrapassar o Conceito de Massa. Sentimento que domina o coração daqueles que, como eu, em sua história de vida e política, acolheu em seu coração sempre a necessidade da revolução e da liberdade, tornando-se esses dois valores, para mim, uma necessidade genética. Isto, é claro, aliado à minha formação humanística e cristã, que me faz, como muitos dos que aqui estão, indivíduos solidários, tanto para a ação quanto para a sensibilidade de sentir o mundo. Abro aspas. Se não sou por mim, quem será por mim? E se não sou pelos outros, eu não sou eu. Aprendi também com meu professor Jean-Paul Sartre e com meu queridíssimo amigo Milton Santos muito sobre a liberdade do existir. E só digo isso porque foi a Casa do Povo, que é a Câmara Municipal, quem me outorgou esse título proposto pelo Fernando Betti. Casa onde a garantia da liberdade e do bem-estar para todos precisa ser definitivamente, sempre, reconhecida e estabelecida, porque é lá que isto, que são valores humanitários e universais, se tornam lei. E a liberdade só vale quando se torna lei. A liberdade coletiva, digo eu. É nessa casa de lei que imaginamos e praticamos que o homem é livre para escolher, em um mesmo movimento, o destino de todos os homens e o valor que se deve atribuir a toda a humanidade. Mesmo na Câmara Municipal de São João da Boa Vista, os valores da humanidade estão em jogo. Bom também lembrar que, enquanto a sociedade se encontrar longe da meta da liberdade, o homem se encontrará em conflito entre a sua aspiração pessoal
e os interesses de todos. Neste período histórico, onde a ciência, a técnica e a informação permeiam nossas vidas, queiramos ou não, a saída individual estará sempre se avizinhando da crise, seja das pessoas, seja das empresas, seja das instituições. O mundo caminha indelevelmente para um respeito às individualidades e uma condenação radical aos individualismos. Diferente, a individualidade do individualismo. Além desse respeito à individualidade, um respeito à diversidade e à abominação dos preconceitos de toda a ordem. Queiramos ou não, o mundo caminha nessa direção. Nos meus estudos, eu tenho chamado esse novo período da história que está chegando de período popular da história, e eu acredito nisso. Penso que a crise da classe política, que hoje atravessamos no mundo inteiro, e não apenas no Brasil, se deve a esse fato, onde o individualismo é atropelado pela exigência do respeito à individualidade, que é a ética, ou seja, o respeito ao outro e o direito à vida, mas também o respeito ao direito da diversidade e o aprendizado, como diz um grande filósofo católico espanhol, jornalista de primeira grandeza, que escreveu um livro magnífico chamado Teoria Geral da Convivência. Julián Marías, o nome desse jornalista. E ele é que nos ensina que não há outra saída para o mundo, porque ninguém consegue viver sozinho, e muito menos com o dinheiro ou capital que acumulou. O homem livre nasce com a desalienação e se afirma como grupo. Por outro lado, o cidadão, que também é o homem livre, ele é forjado na política e pela política. Aí, é importantíssima a atuação da Câmara Municipal. E, por isso mesmo, ela precisa ser exemplar. E o homem livre, além de ser formado na política, ele é formado na escola. Sobretudo na universidade. A cidadania é uma categoria política, que só é eficaz quando se torna categoria jurídica. É outra que precisa ser reconhecida juridicamente. Mas não basta a lei, a norma, se a lei é cumprida ou não. Isso é uma outra história. Mas, consagrada a lei, a cidadania se define igualmente para todos. Por isso é que é preciso a lei. Não basta que eu reconheça a lei, a cidadania, é preciso que ela se torne lei. Mas a conquista da cidadania também não termina com a lei. O cidadão precisa estar sempre alerta para garantir o seu processo de conquista da cidadania. Se desaliena para ser cidadão e tem que se convencer de que esse processo de desalienação é importante e que a cidadania permaneça eternamente. É nesse sentido que eu tenho refletido sobre a mudança do nosso modelo político para o modelo cívico. Este seria uma longa discussão e não é este o lugar nem o momento apropriado para fazê-la. Apenas trago aqui para afirmar que a humanidade vive hoje outra racionalidade que não é mais a racionalidade econômica. Mas a saída do mundo está na racionalidade política. A política assume hoje definitivamente o papel central da vida no mundo. O modelo econômico, portanto, ele vai ser, está sendo ultrapassado pelo modelo político. Tudo que se precisava saber para produzir mais, para que as pessoas vivessem bem, morassem bem, comessem bem, tivesse saúde, se alfabetizasse, tudo isso já foi descoberto. O que não foi ainda é o modo de vida de respeito ao outro. E o primeiro passo para isso está, indiscutivelmente, querendo ou não, na prática política. Quando eu falo prática política, não estou me referindo apenas à prática política dentro dos partidos,
mas a prática política numa frequente, intensa, eterna busca de reconhecimento e de respeito ao outro. E esse respeito ao outro é que eu chamo de modelo cívico, o modelo da cidadania, o modelo do cidadão. E esse só se instalará quando a sociedade quiser e quando cada um de nós quiser. Não adianta ter lei. É uma utopia, os senhores podem dizer, mas eu ainda estarei viva para ver os primórdios dessa utopia. O modelo cívico, sobretudo em um país como o nosso, em que a figura do cidadão nunca teve apreço verdadeiro, exigirá, como premissa indispensável, uma coragem nossa de ser, que a cada dia a nossa civilização, nos últimos milênios, tem insistido em coibir e até proibir. Para isso, Cristo nasceu há mais de 2000 anos atrás, e nós continuamos quase que no mesmo patamar de desrespeito ao outro. Daí a necessidade de se construir esse modelo cívico, substituindo o modelo político e o modelo econômico, que perduram há séculos, e foi ainda mais aprofundado, desculpem-me, mas eu falo de cátedra, nos últimos 200 anos, com o surgimento das ciências econômicas, que desvirtuaram o seu foco da humanidade para o mercado. E isso foi um crime de lesa majestade e de lesa humanidade. Mas devemos nos preocupar, sim, com esse modelo cívico que oriente a ação política e alicerce a solidariedade social. A ele, o modelo cívico, é que todos os outros modelos, o econômico e o político, devem estar subordinados, e não o contrário, como tem sido até hoje. A capacidade de enxergar, de lutar e de resistir não decorre da história social que a condiciona, mas está em nós, na essência humana, a todos os indivíduos vivos. Por isso, a tragédia humana, sempre submetida aos mais pobres, ainda não os extinguiu, porque todos eles têm essa chama da sobrevivência e da luta pela sobrevivência. Isso transformado em luta política, não vai ter quem segure a humanidade. Este título de cidadã são-joanense é um combustível, mais um combustível, para essa minha permanente construção de utopias, busca de liberdade e de luta pelo resgate da cidadania. Trabalhar pela Unify Universidade será mais um desses meus desafios. Nunca perdi um. Nunca. Não é este aqui que vou perder. Agora, com mais idade e mais experiência. Por isso, eu não posso me esquecer de São João e do seu povo, dos seus maravilhosos monumentos históricos, dos seus acervos urbanos, da pérgola do jardim, em frente ao Joaquim José, onde nos encontrávamos para ir para a aula, ou depois da aula, e que tanto alimentava nossas prosas, Ivone Palhares, de meninas moças, do footing na Praça da Matriz, que tanto nos estimulava a dar os primeiros passos de um coração ansioso por se apaixonar. Mas também não poderei jamais me esquecer da memória viva deste povo, que dá vida a esta cidade e que agora também, por lei e direito, a minha cidade. Não posso terminar esta fala, que se alonga, eu sei, sem dizer uma palavrinha sobre esta casa, que nos acolhe, esta pequenina e importante Unify. Generosos foram os vereadores, a comunidade acadêmica e o magnífico reitor, por acolher aqui uma professora nessa cerimônia cívica. Isto é exemplar. A universidade fala muito da política, mas raramente acolhe uma instituição política nos seus departamentos, sobretudo no seu auditório nobre. E isto é exemplar. Vou dizer sobre isso por aí afora,
para os meus companheiros que, como eu, são militantes na política, só que ainda não aprenderam a convivência no diverso. Isto também se chama liberdade. A universidade tem um extraordinário sentido e significado para as transformações sociais. E foi esse o caminho que eu escolhi para percorrer, tanto na USP, quanto em muitas universidades brasileiras e estrangeiras, onde tenho trabalhado, graças a Deus. Privilégio ter a função de ensinar e pensar o futuro do mundo, o futuro da humanidade. Concordo muito com um filósofo de minha preferência, filósofo católico também, exilado político do franquismo na Argentina durante mais de 30 anos, José Ortega y Gasset. Profundo crítico dos processos formadores de gente, que existe, sobretudo, nas instituições de ensino superior. E ele nos ensina que a universidade do século XX, onde ele viveu, lá no início do século XX, tinha 3 funções. E eu acho que a gente pode trazer essas 3 funções que o Ortega y Gasset propõe para a nossa casa, para a nossa universidade, até hoje. Primeira função é a transmissão da cultura. A segunda é o ensino das profissões. E a terceira é o ensino da pesquisa científica e a formação de novos cientistas. Esse autor, que eu leio sempre, porque vivo dentro de universidades, é muito crítico com relação ao desenvolvimento que foi tendo, ao seu tempo, do início do século XX, a dinâmica das universidades e a confusão que já tinha naquele momento, na prática, entre essas 3 funções, que sempre são cobradas da universidade, mas nem sempre todas as condições para exercê-la nos são dadas. Os professores, colegas aqui presentes, sabem muito bem o que custa obter uma bolsa de iniciação científica, uma graninha para fazer uma pesquisa de campo de um nosso projeto de pesquisa, uma bolsa para o nosso aluno doutor. Sabemos disso. Mas isso não justifica que não cuidemos, pelo cuidado na formação dos nossos alunos e pelo cuidado que precisamos ter para que não exista, sobretudo nas universidades, e nos cobram muito sobre isso, sobretudo a CAPES, o quanto custa formar um cientista dentro de uma universidade. Para formar um professor, é preciso boas bibliotecas. Você pode tê-las aqui ou pode buscá-las fora, porque nem toda universidade pode ter toda a biblioteca do mundo. É por isso que a gente vai estudar lá fora, que a gente pode ter acesso, como eu tive recentemente, às cartas de amor dos primeiros escravos portugueses degredados que vieram ao Brasil, entraram pelo Rio Grande do Norte, porque o Brasil não foi descoberto na Bahia, foi descoberto em Touros, na esquina do Brasil, no Rio Grande do Norte, onde, em 1500, já tinha um primeiro marco lá instituído. Meu próximo livro, que será sobre geografia do Brasil. Os historiadores não viram isso ainda, porque os historiadores só pesquisaram os documentos das autoridades formais. Eu, como tenho um compromisso com o povo, eu fui pesquisar as cartas do povo e suas datas. E o que eles diziam, e o que eles sofriam, são manuscritos, e não é culpa dos historiadores, inacessíveis, mas eu, como sou abençoada pelas águas do Jaguari, por São João da Boa Vista, pelo Espírito Santo do Pinhal, tive a felicidade de me deparar como chefe da Biblioteca de Coimbra, onde estão todos os manuscritos da descoberta do Brasil, uma aluna de um ex-professor meu, português, por acaso, e eu conheci a obra do pai dela, que ninguém em Portugal quase conhece, e nunca me esqueci desse nome, porque é o nome mesmo do meu companheiro, José Fernandes. E eu comecei a discutir com ela sobre a obra do pai, e o quanto ele me inspirava, porque, além de um bom geógrafo, era um grande professor de trabalho de campo, e coisa que eu nunca soube fazer, um grande desenhista de paisagens. Ela, então, me abriu os arquivos,
até então inacessíveis a todo e qualquer pesquisador. E por que ela fez isso? Porque ninguém nunca procurou carta de povo. O degradado, o prisioneiro, que veio acorrentado para cá e que entrou por Touros, pegou o rio Potiguar e foi-se embora até chegar nos interiores do Brasil, pela Amazônia afora, está cheio de descendentes dos potiguares, que, tristemente, foram quase todos liquidados pelos portugueses e, sobretudo, pelos franceses, que queriam entrar lá, e os cearensezinhos potiguares resistiram bravamente. Pois bem, formar um pesquisador é vasculhar, é fazer isso que sabemos fazer. E isso vai dinheiro. A Fundação Maria Adélia de Souza tem financiado muita coisa das minhas pesquisas, mas a Fundação CNPq também e a Fundação CAPES também. A Fundação Maria Adélia de Souza tem os fundos alimentados por um salário de professora titular, que é bom e que dá para essa fundação manter a sua presidenta, de vez em quando, pesquisando pelo mundo afora. Mas, voltando ao Ortega, o que é sério, e eu estou compartilhando isso na pessoa do magnífico reitor e dos meus colegas aqui presentes, para a gente pensar um pouco, há uma naturalização da pós-graduação e da pesquisa no mundo inteiro. E essa naturalização faz que tudo seja igual, mas não é igual. Um laboratório de pesquisa não é o mesmo preço de uma sala de aula. Um laboratório de pesquisa, dependendo da especialidade, tem um custo altíssimo. E eu imagino que seja o cotidiano da vida de um reitor. Eu fui chefe de gabinete do meu reitor na USP, e eu é que corri atrás de dinheiros para ele, em Brasília. Então, é dificílimo, é quase impossível. Mas essa banalização é motivada muito por essa dificuldade que as autoridades políticas e aqueles que aprovam as leis do ensino superior de entender isso. A pós-graduação no mundo inteiro, então, passou a ter, aqui no Brasil, um desenvolvimento natural. Sai da graduação, vai para a pós-graduação. Às vezes resolve o problema de emprego, às vezes resolve o problema da vida, às vezes resolve o problema da universidade, mas tudo certinho, naturalizado, faz de conta que vai tudo bem. Ortega y Gasset falando, hein? Não é a Maria Adélia. Esse autor, ele diz tacitamente, é obrigação da universidade preparar para a nação médicos, dentistas, engenheiros, advogados, professores de história, de geografia, de ciências, mercadólogos, tudo. Isso é fundamental. Mas é também importante que a universidade se prepare cada vez mais para formar juristas, bioquímicos, fisiologistas, filólogos, enfim, cientistas. São coisas completamente diferentes. Um advogado é uma coisa, um jurista é outra coisa. Formar um cientista é uma raridade, bom cientista, em qualquer comunidade. Pois, para ser cientista, além de bons laboratórios, é preciso ter aptidão. E também é preciso preparo das universidades para acolhê-los. Mas o interessante é que Ortega nos alerta que, mais importante do que tudo isso, é que a universidade precisa ter uma disciplina que se destaque de todas as outras que nós aprendemos nela. Eu achei isso muito interessante. Eu nunca tive um curso disso na universidade. Eu aprendi isso que o Ortega exige como disciplina da universidade na militância e na política estudantil. Eu aprendi a mandar. A universidade precisa ensinar a mandar, porque é dela que saem os líderes, é dela que saem os ministros, é dela que saem os governadores. Regra geral, não é preciso que seja, mas é dela que sai toda essa gente. E essa gente precisa mandar como líder competente, ético e justo. Isso não significa
que a universidade, ao formar esta classe tão importante, que ela esteja colaborando para perpetuar o mando de classes. Não. O que a universidade precisa é ajudar a perpetuar o mando das classes vivas que tenham absoluta noção do seu tempo, sejam elas quais forem, dentro da comunidade onde a universidade vive. É por isso que toda universidade tem uma pró-reitoria de extensão. É exatamente para fazer esse trabalho de diálogo com as forças vivas da cidade e trocar com elas informação, buscar o que elas precisam, trazer para a pesquisa e levar para lá o que a pesquisa descobriu. Daí surge uma outra reflexão desse autor que eu considero muito importante. Todo universitário, para cumprir junto à sociedade aquilo que ele espera do resultado da sua formação universitária, é que, no mínimo, ele tenha uma clara compreensão do mundo para ajudar a sociedade a discernir e a escolher os seus caminhos. Então, como é que se faz um aluno sair daqui e ajudar a sociedade a discernir seu caminho? O Ortega propõe uma segunda disciplina, que é o ensino da cultura. E o ensino da cultura é uma tarefa coletiva de todos os professores. Nenhum professor pode se furtar de sala de aula e insistir com o aluno, mesmo no caminhozinho da sua disciplina, como ela é no seu país, na sua cidade, na sua região e no mundo. É um esforço adicional para cada professor, mas é o único jeito de formar gente competente que saia daqui e chegue na sociedade e não tome nenhum susto com o que está acontecendo lá fora, e para que, de fato, ele se insira suavemente naquele caminho que aquela mesma sociedade lhe pagou para que ele, como eu, quando formado numa universidade pública, devolva minimamente aquilo que recebeu do povo brasileiro ou do povo sanjoanense. Ele chega, esse autor, a dizer que aquele professor que imaginar que possa conseguir, dentro da sua disciplina, na sala de aula na qual ele é o comandante supremo, resolver sozinho essa questão, ele está muito enganado. Ou ele é louco, ou ele é um gênio. Nós, os professores, precisamos, cotidianamente, se fosse possível, compartilhar os nossos conhecimentos, dividir os nossos saberes em prol da melhoria da nossa universidade e dos nossos alunos. Como sabemos todos, cultura é o sistema de ideias vivas que cada época possui. No século XXI, nós não podemos continuar a ensinar métodos e culturas do século XVII ou mesmo do século XIX, como nós fazemos, sobretudo, nas ciências humanas. As ciências humanas têm método, têm epistemologia e têm teoria do século XXI. Se não tem, nós precisamos descobri-las. E nós, os brasileiros, temos tudo para descobrir ainda a respeito do nosso país. Além de absurdo, eu acho que o nosso país precisa, urgentemente, que nós possamos trazer para dentro dele o século XXI, e aqui nós também pensemos no futuro da humanidade e no nosso. Nós já estamos muito atrasados nesse processo, mas ele não pode ser conseguido a qualquer preço. E eu vou terminar chamando a atenção para a crítica que Ortega y Gasset fazia, no início do século XX, ao especialismo dentro da universidade. Ele dizia que há uma fragmentação total do conhecimento, criando-se disciplinas para tudo, sem que essas disciplinas tenham a noção do que seja mesmo criar uma disciplina dentro de uma universidade. Ele vai chamar a atenção, e eu abro aspas para que não fiquem chateados comigo, é Ortega y Gasset falando em 1911. Brutal estupidez do homem que sabe tudo sobre uma pequena e determinada coisa diante da complexidade do mundo e ignora absolutamente todas as outras.
Para ele, o especialista era um ignorante. A profissionalização excessiva e o especialismo, não devidamente contrabalanceados, despedaçaram o homem. E isso tem origem numa filosofia de vida chamada positivismo, que, por isso mesmo, este homem se encontra até hoje ausente de todos os lugares onde ele quer ou deveria estar. O equívoco da escolha das profissões, ele está dizendo. O cara quer ser filósofo, vai ser médico. O cara quer ser economista, vai ser advogado. E por aí vai. Estamos cheios de acontecimentos desse na vida de muitos que nós conhecemos. Para que esse equívoco não ocorra, portanto, é preciso que a universidade difunda, com grande empenho, um movimento para cujo sucesso o ensino superior deve tornar-se o ensino da cultura ou a transmissão para a nova geração, num sistema de ideias sobre o mundo e o homem, que alcançou a maturidade na geração que se termina. Mais importante dentro de uma universidade não é formar um especialista, é preparar o cidadão para o século XXI, onde a percepção do todo e a tolerância ao diverso se dará ou por bem ou na marra. E alerta-nos ainda esse pensador, eu estou quase terminando, abro aspas, quando o modo de agir de uma pessoa ou de uma instituição é falso, dele brota uma desmoralização ilimitada, da qual decorre para ela, ou para ele, o sujeito, mais tarde, o aviltamento. Continua Ortega y Gasset, é impossível aceitar a falsificação de si mesmo sem perder o autorrespeito. Fecho aspas. Mas, para não dizer que eu estou muito espanhola e revolucionária, eu vou lembrar outro bom, com frases boas, que foi o Leonardo da Vinci, em homenagem às minhas raízes. Dizia o Leonardo, quem não pode o que quer, deve querer o que pode. Continua ele. Toda a vida precisa, todo o tempo, justificar-se diante dos seus próprios olhos. Quem não se cuida, não cuida da vida, não se justifica diante dos seus próprios olhos. E, para tanto, é fundamental saber o que é o mundo e o que são as coisas, porque o mundo é que nos aprontam coisas para que a vida acabe. E isso não é criado pelo indivíduo como se esse indivíduo fosse um valentão como Robinson Crusoe. Mas essas coisas da vida são recebidas na nossa família, no meio histórico onde nós vivemos, e nos são oferecidas de graça pelo nosso tempo. Toda época tem seus sistemas de crenças e convicções, mas existem também alguns que sobrevivem todo enferrujado e enfraquecido, e que permanece agarrado em tempos que já se passaram. É preciso muita coragem para viver o presente do mundo. A nossa obrigação na universidade é ter conhecimento de todos eles, mas não nos esquecendo nunca que é o sistema atual do mundo, a vida de hoje e do futuro, onde vamos viver. No passado, nós não viveremos mais. O nosso compromisso precisa ser com o futuro e com a cultura do futuro, ou seja, aquilo que fizermos hoje para deixarmos como legado para os nossos filhos, para os nossos netos e para a sociedade do futuro. Eles, as gerações futuras, é que são os nossos herdeiros. E essa herança que nós vamos deixar precisa ser a nossa ética, construída com o cumprimento do nosso dever nesta casa do conhecimento que se chama universidade, onde sempre é um privilégio trabalhar. Eu vivo nela há mais de meio século e busco sempre cumprir o meu dever de pesquisador e professor, e, sobretudo, de pesquisador do futuro.
Caminho que eu comecei aqui, no Joaquim José, em 1948, nesta terra, portanto, e que prossigo até hoje. Eu agradeço mais uma vez essa alegria que me é servida neste jarro precioso da vida, na Casa do Conhecimento, agora na minha Unify, vindo da Casa da Política. Presentes eternos que a vida nos oferece, sempre surpreendendo-nos. E este é um deles que eu vou guardar eternamente. Eu fico muito grata a todos que vieram aqui me prestigiar, meus amigos queridos, minha família, amigos que conheço e que não conheço, e que estão aqui atentos até essa hora. Que Deus os ilumine e preencha suas vidas de muita alegria e muita surpresa, como tem feito com a minha. Viva São João da Boa Vista, viva a terra de coração que tenho, agora como terra de direito, viva todos os nossos sanjonenses, que nossos caminhos sejam iluminados pela ética e pelo bem. Prossigam, estejam com Deus. Um beijo nos seus corações. Muito obrigada. Olha, antes de encerrar, a Unify preparou uma recepção para a professora Maria Adélia e para todos vocês, na sala aqui em frente, uma oportunidade da gente poder desfrutar um pouco mais da convivência da professora. Então, todos estão convidados, é uma surpresa para ela também. Outra. Mas é uma oportunidade de a gente falar um pouquinho mais. Ok? Desculpa, Juliana, não vi. Obrigado. Nesse momento, o vice-presidente da Câmara, vereador José Cláudio Ferreira, fará uso da palavra para o encerramento desta solenidade. Bom, depois dessa aula dada, né, de sabedoria, conhecimento, cultura, só me resta cumprimentar as autoridades presentes, em especial aos componentes da mesa, prefeito Vanderlei, professor Maria Helena, reitor, magnífico reitor Artem, o Beto, nosso diretor de cultura, e os familiares e os amigos da senhora Maria Adélia. É uma honra para todos nós estarmos aqui para poder prestar essa homenagem. O título de cidadão sanjonense é concedido àquelas pessoas que, apesar de não terem nascido em São João, são pessoas que muito contribuíram para o crescimento da cidade. Então, essa é uma maneira de retribuirmos, de agradecermos por tudo que fizeram. É o nosso reconhecimento público. A Maria Adélia é uma dessas pessoas que doam e que dedicam com afinco em tudo que faz, que sempre vai além do que é esperado, surpreendendo sempre pelas atitudes. Por isso, é uma honra para mim, acredito que para todos os presentes, fazer parte desse momento. Quero parabenizá-la em nome da Câmara Municipal. Meus parabéns. E não havendo nada a ser tratado, encerro essa cerimônia e agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.